E aí galera, cheguei, hein? Professor André Asnari, estamos aqui e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Então se você tá me prestigiando aqui agora, você vai colocar aí nos comentários: professor, eu estava aqui no primeiro vídeo, né? Quando eu tiver famoso e dando aula em tudo que é lugar do mundo. Ó, imagine, viajando pra dar aula, nossa. E daí você vai escrever assim pra mim: professor, eu estava no início, quando tudo começou, eu estava lá. Olha, meu, fica muito, imagine. Enfim, povo, estou aqui porque eu gostaria de passar alguns conhecimentos físicos pra vocês de um conteúdo que é o que mais cai em todas as provas do Brasil afora, cara. Se você for fazer vestibular no Amapá, vai cair isso que a gente vai ver aqui agora. Então, meu, fica muito esperto, fica ligado e vem comigo, tá? O que a gente vai ver nesta aula de agora? A gente vai ver, ó, slide, peraí. Ah, tô aqui, ó, tô aqui. O que a gente vai ver? A gente vai começar a falar de bloquinho, vai começar a falar das 3 leis de Newton, tá? Então, para você entender tudo sobre bloquinhos, é importante que você entenda as 3 leis. E esta aula eu vou falar da primeira, só da primeira, para você ver tamanha a importância que é essa primeira lei. Eu vou dedicar uma aula exclusiva para ela, que é a lei da inércia. Fechou? Então vem comigo e antes, porém, da gente começar, deixa eu te perguntar, o que é inércia? O que fala a lei da inércia? Você pode até pensar assim: professor, a lei da inércia, ela fala assim, ó. Ela fala: se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Tá errado isso? Não tá. Mas isso é questão de conceito lá, um pouco de nono ano, de primeiro ano, né? Pra você que vai fazer vestibular, eu gostaria que você tivesse um conceito mais refinado. Algo mais que, meu, destruísse todas as questões que vieram à tua frente, sacou? Então, anota aí o conceito da lei da inércia, da primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton vai falar o seguinte pra você: se força resultante for igual a zero, força resultante for igual a zero. Se você não lembra o que é força resultante, já vou te lembrar. Mas se você não sabe como mexer com vetores ainda, só espera, aguarda, que mais pra frente vai ter aulas no canal sobre vetores, tá? Enfim, se força resultante for igual a zero, um corpo parado, ele vai permanecer parado. Se força resultante for igual a zero, você olha, antes ele estava parado, vai ficar parado. Antes ele estava em movimento. Se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Povo, isso aqui é muito importante. É só isso. A lei da inércia resume a esse desenho que você tem na tua tela aí. Se força resultante for igual a zero, um corpo que já estava parado vai permanecer parado. E um corpo que já estava em movimento, professor, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade é constante. Esse é um dos conhecimentos mais poderosos que você tem de bloquinhos aí. Fechou? Então anota isso aí pra mim. E, meu, deixa eu te perguntar, não cai mais nos vestibulares modernos, ó, que chique, não cai mais o tipo de questão assim, ó: ah, você estava no ônibus se segurando e de repente o ônibus freou e você foi pra frente. Isso é inércia, professor? Isso é inércia. Beleza. Esse tipo de questão caía antigamente, né? Ah, você tá num carro, o carro bateu. Por inércia, a tua tendência é sair pela janela. Isso é muito importante. Por isso tem que usar cinto de segurança, certo? Para não morrer de inércia. Então fique esperto, fique esperto. Só que o que cai agora para você? O mignon da lei da inércia. É isso que eu quero te mostrar, entendeu? E para te mostrar isso, eu te faço uma pergunta antes. Um desafio. Pensa comigo aqui rapidinho. Olha só. Imagine que nós temos um bloco. Um que, professor? Um bloco. Tá ali desenhado o meu bloquinho, certo? Aqui, ó. Não, aqui, ó, peraí. Aqui. Beleza. E eu faço uma força nesse bloco de 10 newtons. Pergunto, o que vai acontecer com o bloco? Fala pra mim, fala, expressa, tá? Ah, professor, ele vai pra direita, né? Isso, ele vai pra direita. Mas, se eu tivesse colocado aqui outra força de 10 newtons, o que iria acontecer? Ah, professor, daí ele ia ficar parado? Beleza. Se você pensou nisso, está completamente certo. Ele ia ficar parado. Por quê? Porque neste caso, força resultante é zero. E se força resultante é zero e ele já estava parado, quer dizer que ele vai permanecer parado, vai continuar paradinho ali. Beleza? Até aí, fechou? Tranquilo? Tá. Só que agora vem a pergunta de verdade que eu tenho no coração para te fazer, que é o seguinte, olha só.
Imagine que você tem o mesmo bloco. Tá, professor, tem o mesmo bloco, né? Isso. E eis que você faz uma força aqui de 10 newtons. Tá, o que vai acontecer? Você já tinha respondido isso. Eu sei. Ele vai pra direita, né? Tá, ele vai pra direita, só que enquanto ele está indo pra direita, olha só. Pra direita e pra cá, professor. Enquanto ele está indo pra direita, você vai lá e coloca outra força. Olha só. Enquanto ele está indo, você vai lá e coloca outra força de 10 newtons. E daí eu te pergunto, questão de vestibular, mignon da inércia, o que vai acontecer? Quando o bloco estiver indo e aparecer a outra força, o que vai acontecer? Vou dar alternativas. Deixa eu voltar grandão aqui, ó. Vou dar alternativas pra você, ó. 5 alternativas. Primeiro, o bloco ele vai parar instantaneamente. Segundo, quando ele sentir a força, ele sente o tranco e vai freandinho até parar. Terceiro, o bloco vai subir. Quarto, o bloco sente o tranco, mas ele continua em movimento forever and ever. Pra sempre. Ele vai continuar em movimento. E letra E, ele explode. O que você me fala? O que acontece com esse bloco quando aparece outra força? Lembrando, você fez a força 10 newtons, o bloco começou aí. E eis que aparece a força contrária. E o que vai acontecer com o bloco? Pensa aí um pouquinho, expressa, fala comigo. Ah, professor, mas você não vai me escutar. Eu sei, mas você tem que expressar para você entender o que você acerta e o que você erra. O que você acerta, você vai estar afirmando ou reafirmando o acerto. E o que você erra, você vai estar quebrando aquele ciclo de erro ali. E deixa eu te falar uma coisa. Se liga no conceito de inércia para você responder essa questão, tá? E a resposta é o seguinte. Se você pensou que o bloco para instantaneamente, tá errado. Sério, professor? Sério. Se você pensou que o bloco ele vai freando até parar, também tá errado. Professor, não me diga que o bloco sobe. Também não. O que vai acontecer? Ele sente o tranco e vai continuar em movimento forever and ever. Por quê? Porque isso é o mignon da lei da inércia, entendeu? O mignon da lei da inércia é exatamente isso, que é o seguinte... Se o bloco já estava em movimento e força resultante foi para zero, ele vai continuar em movimento forever and ever, até que apareça outra coisa, né? Mas ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Fechou? Tudo bem? Isso é muito contraintuitivo, por isso tem que saber o conceito. Entendeu a ideia? Beleza? Tá, sabendo disso, eu posso te provar, você que tá aí com essa cara assim meio... Será, professor? Eu sei que você tá com essa cara aí. Se você tá com essa cara, eu posso te provar isso. Sério? Posso. Vem comigo aqui, deixa eu te mostrar mais uma coisa. O que o gato tem a ver com isso, prof? O gato e a física. Povo, o gato tem a ver com isso porque o gato, assim como o paraquedas, é uma explicação perfeita para a lei da inércia. É uma questão pronta para os teus vestibulares. Por quê? Porque é mais... Olha que doideira. É mais perigoso você soltar um gato. Não faça isso, tá? Tô só imaginando aqui. Nossa, professor, não faz isso com o gato. É mais perigoso você soltar o gato do segundo andar de um prédio do que do 15º andar do prédio. Povo, tô te falando. Isso aqui é só um exemplo. Não vai jogar teu gato do 15º andar. Mas, por que é mais perigoso você soltar do segundo do que do 15º? E a ideia é o seguinte, ó. Quando o gato, ele salta de paraquedas, sei lá. Quando o gato, ele salta, tem duas forças agindo nele. Tem a força peso pra baixo, certo? Que é a força da gravidade. A gente vai conversar sobre ela depois, vai se aprofundar nela depois. Tem a força da gravidade pra baixo. Beleza. E tem a força de atrito com o ar, força de resistência. Vou colocar a força de resistência. Fechou? Força de resistência. Vou colocar completo, vai. Força de resistência pra cima. Só que a força de resistência pro ar, olha aqui pra mim. A força de resistência com ar, ela aumenta com a velocidade. Então imagine que o gato ele saltou, beleza? Ele começa a cair com uma aceleração, show, a velocidade começa a aumentar. À medida que a velocidade começa a aumentar, a força de resistência com ar começa a aumentar. Professor, pois é. E vai chegar um momento, a força de resistência com o ar tá aumentando. Vai chegar um momento que essa força de resistência, ela vai se igualar com peso. E quando essa força de resistência se igualar com peso, o que vai acontecer?
força resultante é igual a zero. Mas ele já estava caindo, professor. Pois é, se ele já estava caindo, quer dizer que ele vai continuar caindo com velocidade constante. Essa velocidade constante nós chamamos de velocidade limite ou velocidade terminal. Que pro gato é uma velocidade que ele consegue pousar no chão até legal, sem se machucar muito, sacou? É, sei lá, 90 km por hora. Né? Como ele tem as articulações diferentes da gente, ele até consegue pousar lá amortecendo a queda, né? Então, se ele cair, olha só, do 15º andar de um prédio, ou cair de 10 km de altura, ele vai chegar no chão. Pasme agora, fique boca aberta porque a física é muito show. Ele vai chegar no chão com a mesma velocidade. Bum! Sacou a ideia? Por quê? Porque o peso vai ter se igualado com a força e resistência do ar, e daí ele vai cair com velocidade constante, cara. É igual a gente faz, só que eu vou falar da gente daqui a pouco. Mas o gato é uma velocidade que ele consegue pousar de uma forma interessante, de uma forma sem se machucar muito. Sacou? Agora, por que, professor, que é do segundo andar, ele cai lá e vai se machucar mais? Porque às vezes ele não tem tempo de virar, sacou? O gato, quando cai, ele vai, ó, ele vira e já cai com as patinhas no chão. Às vezes, se ele cai de uma altura muito pequena, tipo o primeiro andar do prédio, o segundo andar do prédio, ele não tem tempo de virar. Daí ele bate, bum, cabeça no chão. Daí não tem como, sacou? Então, se ele conseguir virar e cair com as patinhas, daí fechou. Ele vai sobreviver à queda. Não teste isso. Essa aqui a gente fica só na teoria. Beleza? Ficou claro? Então, ó, como tem... Isso aqui é perfeito para você sacar a lei da inércia. E a mesma coisa acontece com a gente. Deixa eu te mostrar. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente pula de paraquedas. Então, ó, imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Você comprou um salto de paraquedas. Professor, eu tenho medo, mas você comprou meu assim porque deu 10 segundos de coragem e você lá pagou milão pra saltar de paraquedas. Beleza, professor, eu vou então. Tá, você sobe no avião e o avião vai... Chegou lá em cima, ele abre a portinha, você tá tremendo. Ai meu Deus, professor, eu tô com medo. E eis que vem alguém te empurra, você começa a cair loucamente. Beleza. Quando você começa a cair, povo, vamos desenhar isso aí e me acompanha. Desenha aí pra você entender perfeitamente, tá? Como que funciona o paraquedas, a física do paraquedas. Então, ó, tem você tá ali, e você foi com a mochilinha, óbvio, né? A mochilinha onde tem que ter o paraquedas. Tá bom, professor. E você tá nervosaço, olha só. Cabelinho pra cima que você começou a cair. Beleza, quando você começa a cair, tem a força da gravidade puxando pra baixo. Essa aí quase não vai mudar nessa distância que você cai, ela quase não muda. Essa força da gravidade a gente também chama de peso, tá? Já vai se acostumando. Força, gravidade e peso, pra gente é a mesma coisa. Beleza. E vai ter também uma força de resistência com ar, que eu vou chamar dessa vez eu vou chamar de força de atrito, tá? Força de atrito com ar pra cima. Só que você já sabe que o atrito com o ar, ele depende da tua velocidade. Como que você pode provar isso? Você vai viajar, você vai andar de carro, por exemplo, você coloca tua mãozinha pra fora, numa velocidade de 10 km por hora, você sente um ventinho, olha só que fresquinho, né? Pois é, você coloca quando tiver com a velocidade de 120 km por hora, você vai sentir um ventão pra trás, sacou? Por quê? Porque o atrito com o ar depende da tua velocidade. Beleza, daí, voltando lá. A princípio, quem ganha? Pelo desenho dá pra ver, quem ganha é a força-peso. Se quem ganha a força-peso, você vai cair, certo? E você cai acelerando. Isso, quem afirma, é a segunda lei que a gente vai ver numa próxima aula. Beleza, então tem uma força resultante em você pra baixo. Beleza? FR, força resultante em você pra baixo. Então tudo já começa com uma força resultante em você pra baixo e você acelerando loucamente. Só que à medida que você vai acelerando, tua velocidade vai aumentando. Tua velocidade vai aumentando, a força de atrito, olha só, ela também vai aumentando. Professor. E enquanto a força de atrito vai aumentando, a força resultante... Ei, se liga! A força resultante está diminuindo. Porque a força resultante é a subtração entre o peso e o atrito, certo? Se está diminuindo cada vez mais essa subtração, quer dizer que a força resultante, ó, ela tá ficando cada vez mais mirradinha. Ou seja, está acelerando cada vez menos. Você está caindo, velocidade está aumentando, mas você está acelerando para baixo cada vez menos. À medida que a força de atrito ela iguala ao peso, se liga agora. Quando as duas se igualam, o que acontece, professor? Força resultante é igual a zero.
Vou até escrever. Escreve aí também. Força resultante igual a zero. Beleza. E quando força resultante fica zero, você para instantaneamente no ar? Parei, professor. E agora? Como que eu desço? Não. Você vai freando até parar? Professor do céu, parei a 100 metros do chão. Também não. O que acontece? Você cai. Você continua caindo. Normal. Só que com velocidade constante. Isso é o mignon da inércia. Sacou? Entendeu a ideia? Então você cai com velocidade constante. Ficou claro? Só que essa velocidade constante, essa velocidade terminal para um ser humaninho tipo eu assim, é uma velocidade muito grande. 400 km por hora, 500 km por hora. Depende de quando você tá, né? Se você estiver na posição de paraquedista, tipo assim, pegando o máximo de atrito com o ar, você vai um pouquinho mais devagar. Se você quiser ir cortando o ar assim, aí você vai um pouquinho mais rápido. Mas ó, 400 km por hora, 500 km por hora. Professor, se eu cair no chão com essa velocidade, eu sobrevivo? Não. Não. Você não sobrevive. Então, ó, o que você vai fazer? Você está caindo com velocidade constante e você vai cair com essa velocidade até chegar no chão. O que você faz? Você puxa a cordinha. Puf, puxei, professor. Nada aconteceu. Puxa outra, que é a reserva. Puxei, professor. Puf, abriu. E daí abriu o paraquedas. Vamos desenhar o paraquedas aqui agora. Peraí. Tem a pessoinha, ó. O paraquedas. A mãozinha da pessoa. E o paraquedas agora aberto, ó. Pá. Pra que serve o paraquedas? O professor se desenha bem, né? Muito obrigado, viu? Pra que serve o paraquedas? Ele aumenta a área de contato. Povo, entenda perfeitamente. Isso aqui tem muita física aqui pra ser cobrado em vestibulares. Ele aumenta a área de contato. E olha só, aumentando a área de contato, o que vai acontecer? O peso pra baixo continua a mesma coisa. E a força de atrito pra cima, ela faz... Ela aumenta loucamente. A força de atrito pra cima, ela aumenta loucamente. Professor, por quê? Porque a área de contato aumentou. Não é mais só teu corpinho que tem ali pra fazer atrito com ar. Tem um paraquedas aberto, mano. Então, a área de contato ela aumenta. Só que, e agora quem ganha? Agora, quem ganha é a força de atrito. Ou seja, a força resultante que estava em zero, ela salta pro outro lado. Quando você abre o paraquedas, a força resultante agora tá pra cima. E, povo, quando a força resultante fica pra cima, sabe o que acontece? Você freia. Porque você tava caindo com a velocidade de 400 km por hora. Beleza. A força resultante agora tá contrária à tua velocidade. O que vai acontecer? Você vai frear. Professor, não vou subir, não? Não. Nos filmes até parece, né, meu? Quando você tá assistindo o filme lá, beleza. Quando o cara abre o paraquedas, parece que o cara subiu, né? Mas não é isso que acontece, não. O que acontece é que você freia. Aquilo é só uma percepção, porque a câmera não sofre o mesmo tranco, né? A câmera, ela continua, o cara abriu o paraquedas, a câmera continua, o cara parece no referencial da câmera que o cara subiu. Mas na verdade o cara só, freou. Fechou? Quando abriu o paraquedas, freou. Só que daí vem a consequência final pra gente fechar grandão isso aqui, que é o seguinte. Quando o paraquedas é aberto e você começa a frear, a força de atrito, ela começa a diminuir. Ah, professor. E a força resultante pra cima, ela também começa a diminuir até chegar em zero. Sacou a ideia? Então, chegou em zero essa força resultante, você agora faz o quê? Inércia. Você continua caindo com velocidade constante. Só que lembra que estava freando? Essa velocidade constante agora é uma velocidade pousável. Bum! Essa é a ideia da inércia. A velocidade que você tem quando você abre paraquedas e permanece em velocidade constante é a velocidade de 20 km por hora, 30 km por hora, daí sossegado, meu. Você pode tirar foto com blue, né? Você pode fazer o que você quiser e daí quando for pousar, você cai ali na boa, tranquilinho, flexionando o joelho, né? E daí você consegue sobreviver, sacou? Mas o que eu gostaria que você entendesse? Que a lei da inércia, o mignon dela, ela tá escrito ali pra você. Você escreveu aí no teu caderninho, na tua caderneta, certo? Então fica muito esperto nisso. Pode vir o que for, você vai acertar se você lembrar que se força resultante for igual a zero, o professor tava parado antes? Sim, vai continuar parado. Independente da minha intuição, cara. Minha intuição é muito falha nessa hora aqui. E ele tava em movimento, professor? Se ele tivesse em movimento, ele vai continuar em movimento com velocidade constante. Fechou? Tudo bem? Exemplo clássico, paraquedas. Você entendeu como funciona o paraquedas?
Se você não entendeu, escreve aí pra mim tua dúvida, eu vou te responder sem problema nenhum, mas eu preciso que você entenda isso aqui. E isso aqui já caiu em vestibulares, pode cair de novo, Brasil inteiro, meu. Brasil caiu no Enem, já caiu em tudo que é lugar. E vai te ajudar a entender bloquinhos também. Sucesso? Beleza? Então só pra finalizar, vem comigo aqui e vamos resolver essa questãozinha. Se liga nessa questão. Olha só. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Beleza? Já falamos sobre ela. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA. Tá. Ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Cara, ele te explicou exatamente o que eu tava falando aqui, né? Só que a gente foi nos mínimos detalhes. Que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante do seu paraquedista durante seu movimento de queda? Qual dos gráficos? Vou te mostrar. Qual gráfico representa força resultante? Força resultante pelo tempo, tá? Força resultante pelo tempo. Se liga, me fala. Se você quiser, dá um pause, né? Porque eu não vou esperar você pensar. Por que você não vai esperar, professor? Porque a gente tem um pause. A parte boa de assistir uma aula gravada é justamente isso. Você pode ir pra frente, você pode voltar. Se você não entendeu, volta. Professor, você fala rápido demais. Volta lá, cara. Diminui o tempo de áudio do vídeo, né? Enfim, você tem controle total sobre as coisas. Isso é muito massa. Tá, professor, e a questão? Vamos resolver. E a questão, qual você acha que é? Resposta. Letra B de bebezão. Sério, professor? Sério. Por quê? Porque ele fala, ele quer a força resultante em função do tempo. E esse tracejadinho aqui, o tempo TA, é quando ele abriu o paraquedas. Só que pensa comigo, a gente saltou do avião. Começa a cair. Peso pra baixo, força de atrito pra cima, pequenininho, certo? Tá. Então a força resultante começa grande e pra baixo, né, professor? Por isso que a gente tá acelerando. Exatamente. E à medida que você vai acelerando, à medida que tua velocidade vai aumentando, a força resultante ela vai diminuindo, porque o atrito vai aumentando. Até que força resultante chega em zero. E daí você continua caindo com velocidade constante. Sacou a ideia? Chegou nesse momento, o cara falou, abriu o paraquedas. Abriu o paraquedas, a força resultante, ela inverteu. Agora ela tá pra cima. Porque o atrito, ficou muito grandão, ficou maior que o peso. Então a força resultante agora, inverteu de sentido, por isso tá lá pra baixo, né? E começou grandão. E à medida que o tempo foi passando, eu vou desacelerando, força resultante vai pra zero de novo e eu continuo caindo com velocidade constante, só que agora uma velocidade, pousável. Sacou a ideia? Então tá aí um gráfico muito show, um gráfico muito massa, pra você entender perfeitamente o que é a lei da inércia. Você entendeu? Ficou claro pra você? Isso vai te ajudar demais a você fazer as questões de bloquinho. Sabe por quê? Eu vou te dar spoiler já. Não, professor, espere Não, vou te dar spoiler já. Daí então, professor, vou dar. Quando ele falar assim nas questões de bloquinho. O bloquinho tá com a velocidade constante. Eita, se tá com a velocidade constante, não tem pra onde correr. Força resultante é igual a zero. E se força resultante igual a zero, é o melhor dos mundos pra gente, questão de bloquinho. Porque todas as forças pra um lado são iguais a todas as forças pro outro. Todas as forças pra cima são iguais à soma de todas as forças pra baixo. Sacou? É o melhor dos mundos. E a gente vai praticar isso aí nas próximas aulas. Fechou? Então fica ligado. Dá aí o teu joinha, né? Seja o primeiro. Olha só, professor, eu estava lá quando você começou a dar aula pra internet. Você vai ficar muito orgulhoso, sério, de boa. Então, dá aí o teu joinha, compartilha aí com a galera se você quiser e até a próxima aula. Valeu? Se tiver alguma dúvida, coloca aí pra mim que eu te respondo. Valeu, people, até a próxima. Tchau!